Nesse vídeo vou fazer o ponto cheio. Para começar, eu faço sempre o nó invisível se eu tiver com um número par de fios. Nesse caso eu estava usando 2 fios, então fiz o nozinho invisível atrás. E depois, assim, qual é o segredo do ponto cheio para mim? É que você tem que tomar bastante cuidado de colocar, de sair sempre com a agulha e entrar de volta no tecido exatamente em cima da linha do desenho. E às vezes até tomando cuidado assim de fazer bem retinho mesmo, se for, né, um desenho de um traço reto. Porque o que eu acho feio no ponto cheio, quando vejo defeito assim, é essa falta de controle, né, da direção. Nesse desenho da flor, isso não é um problema, por isso que eu propus ele aqui pra gente que, de repente, né, alguém tá fazendo aí pela primeira vez ou tá fazendo mais iniciante. Por quê? O cabinho de uma rosa já é, assim, necessariamente irregular. Então, mesmo que um ponto saia um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, isso vai ficar bonito nesse caso. Mas tem outros bordados que a gente precisa exatamente da definição. E aí, assim, se você não souber fazer bem certinho a linha, né, seguir direitinho a direção do fio, aí não fica o resultado de repente que você quer. É, então você vai fazendo um do ladinho do outro, com bastante cuidado. Se perceber que deixou um espaço grande entre eles, tem duas opções. Uma é desfazer, né, desmanchar. A outra opção é voltar no lugar onde ficou o espaço e colocar um ponto ali por cima. Normalmente não fica nítido que você fez esse ponto depois. Normalmente isso fica ok no resultado. É... Aí nesse caso agora eu mudei a direção do ponto para poder fazer o cabinho dessas folhas. Para que o acabamento fique legal, quando eu acabo de fazer essa parte desse cabinho, eu vou lá atrás e passo a linha por dentro do ponto que eu já fiz, por dentro do ponto cheio que está no avesso, para voltar para o ponto ali onde eu quero continuar o cabo principal. É sempre interessante passar a linha no avesso por dentro dos pontos já feitos, porque isso garante um avesso limpo. Nem tô falando de um avesso perfeito, não, mas um avesso limpo que não permita. Infelizmente, na hora de filmar, eu bobiei e a filmagem dessa parte do avesso não ficou muito boa. Mas olha lá, vocês estão vendo como é que eu tô passando a agulha por dentro do ponto para voltar para a área ali onde eu quero continuar bordando. Isso permite que o avesso não fique com linha passando em áreas onde não tem desenho e com isso faça sombra na hora que você for enquadrar o seu bordado. É, eu não sou adepta do avesso perfeito, mas eu também não gosto do sombreado na frente do desenho.
Aí no finalzinho eu aumentei um pouco o tamanho do ponto, porque eu queria fazer mais grossinho, perto do encontro com a flor. O enquadramento também não ficou bom, porque eu perco às vezes o posicionamento da câmera. E eu queria comentar que no avesso eu faço sempre no ponto cheio uma vez, aquele nozinho, né, de fazer a argola e passar 2 vezes a agulha dentro. Eu faço uma vez só e depois eu passo a linha por dentro do ponto cheio e corto, de modo que a linha fica, né, bem protegida, assim. Eu nunca tive... Ah, eu também fiz isso aí nesse finalzinho. Eu voltei num lugar onde eu achei que o ponto não estava 100% e fiz a correção como eu tinha comentado antes com vocês. Lá, eu fiz a argola, passei 2 vezes dentro dela a agulha e depois entrei por uma parte do ponto cheio feita no avesso, que não aparece direito no vídeo, e agora vou cortar. Eu nunca tive nenhum caso de ponto soltando, nada disso, nem até mesmo em camiseta que eu bordo, eu nunca tive esse problema. Certo? Então aí tá, o vídeo do ponto cheio ficou longo porque eu quis filmar inteiro, mas aí vocês podem acelerar ou cortar.